Pastor, amada igreja? Amém. Amém. Glória a Deus. Abram as vossas Bíblias aí no livro do profeta Isaías, no seu capítulo 6. Aleluia. Profeta Isaías, Antigo Testamento. Aleluia. Se a Bíblia de alguém for igual a mim, página 922. Aleluia, glória a Deus. Amém. Isaías é escolhido e consagrado para profeta. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a esse povo: ouves de fato e não entendeis, e vedes em verdades, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e endurecer os ouvidos, e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se a ser sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fiquem morador, e a terra seja assolada de todo. E Senhor, afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azinheira, que depois de desfolharem ainda ficam firmes. Assim a santa semente será a firmeza dela. Amém? Amém. Se assente, por favor, glorificando a Deus. Aqui nesse texto nós podemos ver duas perguntas e 2 clamações fortes. Uma, Isaías, que diz que viu o rei, que viu o Senhor assentado no trono, que viu os serafins clamando: santo, santo, santo. E ele mesmo declarou para Deus: os meus lábios são os impuros, não sou digno de estar na tua presença, vou perecendo, quer dizer, vou morrer, porque ainda sou impuro, sou pecador. Mas o Deus é bom. Esse Deus que nós adoramos, Ele é tão bom, que manda um serafim. Serafim é os anjos que estão acima de Deus, sobrevoando o trono dele 24 horas, dizendo: santo, 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 sem cessar. E aqui nós podemos ver
que Deus é tão santo que eles cobrem os pés e cobrem o rosto com as suas asas, para não olharem para Deus, para não tocarem os seus pés no chão. Sobrevoam, glorificando a Deus. Mas Deus, depois de ter feito isso, ter mandado o anjo tirar uma pedra do seu altar e tocar nos lábios de Isaías, quer dizer, purificando, tirando todo o pecado da boca dele, tudo que ele pensava, tudo que ele falava, Deus tirou. Deus limpou Isaías. Para quê? Para que ele pudesse fazer a obra de Deus. Porque não adianta a gente meditar na palavra do Senhor, ouvir a palavra de Deus, mas continuar com os nossos lábios impuros. Os nossos lábios, ainda os lábios do mundo. E Isaías pediu para tirar a iniquidade dele. E Deus se agradou. Porque depois do capítulo 8, Deus pergunta quem ele vai enviar na terra. Quem ele pode confiar na terra para pregar a palavra dele. E Isaías disse: eis-me aqui. E se nós vermos no capítulo 7, do capítulo 7 em diante até o 66, é só profecia. É Isaías nos orientando, é Isaías nos dizendo como nós temos que andar na presença de Deus, o que nós temos que fazer para Deus, como nos achegarmos e como nos entendermos perante a Deus dentro do Evangelho. E no finalzinho aqui nós podemos ver que Deus mesmo falou: sendo a 10ª parte, quer dizer, de toda a população da terra, se a 10ª parte permanecer fiel a Deus, continuar na presença de Deus, Ele vai vir fortalecer, Ele vai vir fortificar. Porque aqui diz que mesmo o carvalho e a azeiteira, né, se despolharem, quer dizer, você vê uma árvore que ela fica seca, ela fica sem folha na estação, e a gente olha e fala assim: morreu. De repente nasce uma florzinha aqui, uma florzinha ali, uma folhinha verde, daqui a pouco ela está florindo de novo. É assim que Deus faz na vida daquele que está na presença dele. Deus nos seca de todo o nosso pecado, Deus nos seca de toda a nossa iniquidade. Deus nos faz a gente às vezes ficar tão mirradinho, tão fraco, tão abatido, que as pessoas falam: meu Deus, vai morrer essa pessoa. Mas não é. Às vezes é o tratamento de Deus. Deus, para tirar nosso pecado, Ele vai nos apertar. Deus, para nos purificar, Ele vai nos colocar, talvez às vezes num leito do hospital, ou no leito da nossa casa, ou no sofá. A gente vai deitar um dia, acordar no outro dia enfermo, sem saber o que está acontecendo. A gente fica questionando, perguntando o porquê dessa enfermidade e não vem resposta. A gente toma remédio, toma sopa, isso, aquilo, e a enfermidade não passa. Essa enfermidade só vai passar quando nós entendermos o tratar de Deus, o que Deus quer conosco. Glória a Deus. Toda enfermidade que muitas vezes chega até a nós, a gente não vai entender. A gente só vai entender quando a gente parar e buscar o Senhor, clamar a Ele e perguntar: Senhor, o que está acontecendo comigo? Porque ontem eu estava bom e hoje eu estou desse jeito. Porque ontem eu estava leve e hoje estou pesado, meu corpo está pesado, meus ombros estão pesados. Talvez é Deus nos preparando para algo que vai vir na nossa vida. Porque se a gente não estiver preparado para as coisas que chegarem, nós vamos perecer. Como agora, a tarde estava gostosa, mas agora já estou com 2 blusas porque está frio. A gente não sabe. E é assim que Deus faz na nossa vida, é assim que está preparado. Nós temos que estar atentos aos sinais que o Senhor está enviando para nós, as mensagens que Ele vem passando para nós. E aqui Ele deixou bem claro nessa passagem: então disse eu: até quando, Senhor? Olha que Isaías perguntou para Deus: Senhor, até quando isso? E aí Deus falou: até eu assolar a cidade, quer dizer, até eu tocar minha mão neste mundo e destruir tudo aquilo que não é mais de mim, tudo aquilo que não faz mais parte da minha vida. Ele vai destruir cidade? Vai. Ele vai destruir nação? Ele vai. Para que Ele possa manifestar a glória dEle, vai ser necessário isso. Vai ser necessário uma destruição mundial, onde as pessoas vão ficar espantadas, vão, mas nós que estamos buscando andar no caminho do Senhor, entender as mensagens, os sinais que o Senhor está mandando, para nós vai ser
dia de alegria, dia de felicidade, dia de comemorar. Glória a Deus. Não aqui. Nós vamos comemorar no céu. Aleluia. Glória a Deus. Porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que deu a tua vida por nós, aquele que derramou teu sangue puro por nós, Ele mesmo disse: eis que vou para a presença do meu Pai preparar morada. Glória. Aleluia. E virei buscar o povo, os escolhidos de meu Pai. Glória a Deus. Ele virá na glória da nuvem. Ele aparecerá em cima de uma nuvem. Aleluia. E virá buscar o povo eleito do Pai. Buscar aqueles que estão buscando andar na santidade, buscando se santificar na presença dEle, buscando se limpar, buscando se atentar às coisas de Deus. Por isso que todo dia nós temos que buscar a presença de Deus na nossa vida. Por isso que todo dia nós temos que pedir perdão. Por isso que todo dia nós temos que olhar dentro de nós, olhar no nosso coração, tentar lembrar algo que esqueceu, fazer Deus nos lembrar, para que a gente venha se confessar para Deus, para que a gente venha se limpar. Porque senão, se a gente, por causa de talvez de uma coisinha pequena, talvez um perdão que não foi liberado, verdadeiramente falando assim, você não vai entrar no reino do céu. Ô pastor, para entrar no reino do céu, já foi falado aqui no domingo, tem muita gente procurando porta larga, é mais gostoso, é menos sofrido, mas nós estamos buscando a porta estreita, que é sofrida para entrar, é árdua para entrar, é dolorida para entrar, mas se nós entrarmos por aquela porta, vai ser bênção, vai ser maravilhoso o que vai acontecer, vai ser lindo. Imagine, nós saímos desse mundo de escuridão, desse mundo de destruição, e passamos pela porta estreita, e a hora que abrirmos nossos olhos, aquela rua de ouro, aquele tapete verde do gramado, e você olhar e ver os anjos para lá e para cá, uns tocando harpa, outros tocando os instrumentos de corda, louvando a Deus. Você olhar lá no horizonte, ver aquela grande luz, e você olhar para o seu lado esquerdo, crianças brincando, famílias brincando, aqueles palacetes. Aí você caminhar assim, daqui a pouco você olhar aqui do teu lado, ver Abraão, Isaac, Jacó, Samuel, Daniel, Davi e tantos outros, e lá na frente abrir-se uma porta, um portal grandioso, você entrar e chegar na presença do Pai. Aleluia. E Ele estender a mão para você, te dar uma coroa, colocar uma coroa na tua cabeça, te dar uma chave de ouro e apontar a casa. Esta é a tua casa, more aí. Glória a Deus. É isso que nós queremos? É isso que nós pretendemos daqui para frente? Então que a gente se conserte, então. Que a gente, ao dobrar nosso joelho, a gente tente lembrar, ou então pede para Deus lembrar o que falta ser confessado, o que falta ser pedido perdão, e liberar perdão, pedir perdão para Deus, se acertar com Deus como Ele quer, porque senão vai ser aqui como Gênesis 7, só vou ler o último capítulo. E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor fechou por fora, não fechou por dentro. Essa passagem é quando Noé e sua família entram. Talvez até nesse dia aqui Noé falou para o Senhor: tem gente, Deus falou assim: entra, macho e fêmea, de toda a carne, pode entrar. Quando entrou do jeito que Ele ordenou, do jeito que Ele mandou, porque os animais vieram de dois em dois, os animais ouviram a voz de Deus, e os homens não ouviram, preferiram viver uma vida como estão vivendo hoje, na esbórnia, no pecado, fazendo tudo que o mundo quer. Mas Noé preferiu o bom princípio de Deus, fazer a vontade de Deus, ser chamado de louco, ser chamado talvez de doente, ser chamado de qualquer coisa. Mas enquanto ele construía a arca, eles, os filhos, eles pregavam:
Ele fazia arca e pregava, ele fazia arca e pregava. Tanto tempo pregando, mas quando chegou o dia de entrar pela porta da arca, que a porta era estreita, né? Vamos dizer assim, que a arca era uma porta estreita, só entrou Noé, a tua esposa, teus 3 filhos, as tuas 3 noras e 2 casais de cada, um casal de cada animal, aves, répteis e tudo. E quando entrou o último que ouviu a voz de Deus, ele fechou a porta. Aí disse: agora chove. Aleluia. Porque eles passaram pela porta estreita da arca. E nós temos que passar pela porta estreita do céu. Então que nós venhamos daqui para frente ouvir a voz de Deus, como Isaías ouviu e obedeceu, e pagar o preço. Porque nós vamos pagar o preço, sim. Mas esse preço já foi pago por nós, lá na cruz. Quando o Filho de Deus pagou o preço, comprou nossa vida. Ele comprou cada um de nós lá atrás, na cruz do Calvário. Aleluia. Então nós somos comprados pelo preço de 30 moedas. Não, pelo preço de um sangue inocente. Ele foi traído por 30 moedas, mas nós fomos comprados pelo sangue. E o sangue está aqui na nossa mão. Busquemos então conhecer esse Deus como Ele quer. Amém? Amém. Aleluia. E eu agradeço a minha rica oportunidade. Aleluia.